Bom dia, alunos do 8º ano A, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar? Estou passando aqui para deixar as orientações para que vocês possam resolver as atividades de hoje. Vamos lá, vamos ao trabalho. Meninos, para as atividades da aula de hoje, eu vou fazer 3 vídeos menores, porque quando o vídeo fica muito longo, é bem difícil salvar. Então, tem 3 questões na tarefa de vocês que eu preciso orientar para que vocês consigam responder, certo? Uma delas é esta daqui. Então, vocês têm aí para hoje um texto, né, que já era o texto das tarefas da aula passada. Vocês vão continuar com esse texto aí, que é um trecho do capítulo da obra A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Então, as questões continuam, né? Na aula passada vocês resolveram questões a partir desse texto e na aula de hoje a gente continua com as questões relacionadas a esse mesmo texto, tá certo? Então, vocês leram o texto, tem uma barata no meu quarto, e agora você tem uma questão para responder que pede para você explicar quais são os 2 planos em que essa história acontece. Então, o enunciado da questão diz que a história acontece em 2 planos diferentes, um real e o outro irreal, e você vai ter que explicar isso, certo? Então, o que acontece? Realmente são 2 planos. Nós temos o plano real, né? São 2 planos. Nós temos o plano real, o plano irreal. O plano real é o espaço físico lá da narrativa, em que a gente percebe onde o Gregor está. Onde o Gregor está quando a história começa? Toda essa história acontece em que lugar? Né? O espaço é o lugar. Então, o espaço real é esse lugar físico. Gregor está no quarto dele. Toda a narrativa se passa dentro do quarto dele. Só que para dentro do quarto dele, ele traz elementos externos, porque ele comenta a respeito do trabalho dele, ele comenta a respeito da relação entre ele e a família dele. Então, ele aborda, né, questões voltadas para o relacionamento social dele, para o relacionamento familiar dele, para as questões de trabalho. Né? Então, Gregor está ali, naquele lugar, no espaço real, é o espaço humano, o espaço onde o ser humano vive. Sociedade, trabalho, o quarto da casa dele, né? Esse é o espaço real. Esse é um dos planos. O outro plano, que é o irreal, acontece dentro de um campo psicológico, que é a mente do Gregor, né? É a mente, os conflitos que ele vivencia, né? Os conflitos que se passam na mente do Gregor. O Gregor é uma personagem esférica, como eu já comentei com vocês. As personagens esféricas, a gente percebe nelas um grande conflito, né? Uma grande vivência psicológica. Então, o Gregor está ali naquela situação vivenciando algumas angústias dele, né? Que estão relacionadas com a vida social dele. Então, são 2 planos e esses planos são esses. Um real, que é o espaço físico, e um irreal, que se passa na mente do Gregor. Continuando, alunos, entre esse plano real e esse plano irreal, está o leitor permeando esses 2 lugares, né? O leitor ele precisa se situar nesses 2 planos para ele compreender a narrativa. Então, o leitor compartilha desses 2 planos. E a gente sabe que a história acontece no momento em que o despertador não acorda o Gregor, não desperta. E o Gregor não vai para o trabalho na hora certa, ele não levanta na hora certa. Então, todo o conflito da história acontece a partir daí. Ele não acorda, daí ele começa a ficar angustiado, porque vai chegar atrasado no trabalho. A família dele começa a tentar acordar ele, mas não preocupado se aconteceu alguma coisa com ele, mas sim lembrando que ele tem que ir trabalhar. Né? Apenas a irmã se preocupa um pouquinho e pergunta o que ele está, né? Se aconteceu alguma coisa com ele. Então, ele começa a passar para o leitor todas essas angústias, né? E se vê no corpo de um grande inseto, uma barata, né? Então, o Gregor acorda no corpo de um inseto. Ele é um inseto, ele é uma barata, certo? E isso tudo vai acontecer de forma com que a gente permeie essa possibilidade das coisas reais e o surgimento de uma coisa irreal. O leitor compartilha disso tudo
e segue levando a narrativa na boa, né? Ele não, apesar do impacto que ele sofre, o impacto que ele sente ao perceber o inusitado, né? Porque o insólito, lá na tarefa de vocês vão ter que explicar o que é esse elemento insólito e esse elemento inusitado que aparece aí. É justamente esse momento em que o Gregor é um inseto. Então isso é uma coisa estranha. O leitor percebe com estranheza isso, mas ele aceita, ele compartilha disso e segue, né, entendendo. O leitor vai ter que entender que esse momento, né, em que surge o elemento insólito, o elemento inusitado, é o momento em que a narrativa adentra esse plano irreal. E o leitor segue compreendendo e entendendo, e não existe respostas prontas no texto. O leitor vai ter que conseguir encontrar essas respostas e compreender as possíveis explicações reais, né, para esses elementos irreais que estão presentes neste texto. Mais à frente, numa outra oportunidade, a gente volta a esse texto, volta ao assunto para a gente falar da literatura fantástica, né? O conto fantástico, o texto fantástico, o elemento fantástico, que é o que acontece aí, mas que a gente vai deixar para tratar disso numa outra ocasião, ok?